Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E eu começo o programa desta semana com um grande amigo meu, um grande pensador, e que tem, além dessas qualidades, ele tem a qualidade de ser uruguaianense. Meu conterrâneo Vladimir Duarte Dias. Ok, meu amigo e conterrâneo. É, É um prazer conterrâneo. estar aqui com você. Pois é, Vladimir, o Vladimir é um camarada muito pensador, né? Um pensador que tem é uma enciclopédia ambulante, como a gente diz, e, na verdade, nós temos vários temas para tratar com o Vladimir nesse espaço aqui do programa. Um deles é uma coisa que se realiza agora, nesse momento, né, presentemente, e nos próximos dias, nesse mês de abril, que é a data da Páscoa. Qual é o teu envolvimento com isso, Vladimir? O que a Páscoa representa? Ela já representou mais ou não representa mais tanto quanto já representou? E que religiões estão envolvidas neste momento na Páscoa? A Páscoa é uma data móvel no nosso calendário gregoriano. Ela é vinculada mais ao calendário lunar. Isso que refere a Páscoa, se refere na data máxima, que vai ser domingo, a ressurreição de Cristo, que é a base do cristianismo, de todo o cristianismo. Mas já teve ligações, tem, é histórico, com os hebreus, com os judeus, a saída do Egito, todo esse universo. Mas é uma data significativa para os cristãos, que comemoram, estão desde da Quaresma e agora se conclui com essa semana, que iniciou domingo com Ramos e termina domingo com a ressurreição de Cristo, que é muito bom. Vladimir, como é que se explica tanto esta perseguição aos cristãos? E não é de hoje, né? Isso aí é histórico, desde o tempo de Cristo, né? É. Os que adoravam Jesus Cristo eram perseguidos, foram mortos. Os próprios apóstolos, muitos deles foram Todos, decapitados. com exceção de um. Exatamente pela vinculação com Jesus Cristo. Qual é a raiz disso? É um fato curioso é que toda religião vincula o tema de amor, de sensibilidade, de solidariedade e, curiosamente, cria também um fanatismo. Nós temos aí fatos históricos que, né, desde as cruzadas, que eram cavaleiros que defendiam os peregrinos que iam a Jerusalém, né? Então, um movimento grande, mas havia luta, havia um conflito muito forte. E tem aí, hoje, o mundo com guerras promovidas ou a favor ou contra o muçulmano, mas principalmente com o grupo xiita. Não se vê notícia de início de confronto com o grupo sunita, que é da Arábia Saudita, que era do Iraque e de outros que são mais pacíficos, mas uma luta muito terrível em todo o. E também tem reflexo até na África. O Sudão está o maior flagelo da humanidade dentro do Sudão, de gente perseguida e morta aos milhões, e os cristãos sendo atacados na Nigéria. Então, é uma confusão fundamental. Vladimir, a gente analisando o mundo todo, a gente percebe que no Brasil, esta perseguição aos cristãos, ela ainda é muito, digamos assim, muito mascarada em relação a outros países, onde há perseguição mesmo, a morte, a fechamento de igrejas, depredação, enfim. Tu acha que isto poderá ocorrer no Brasil? E que providências se poderiam tomar para evitar? Porque, na verdade, eu observo, não sei se essa é a tua percepção também, que já começa a se expressar uma perseguição muito concreta, né? Muito, digamos assim, tornada pública de certos grupos, que nós sabemos muito bem quem são, contra os cristãos. É lamentável. O fanatismo termina levando a isso. E o fanatismo tem base na maior causa de tudo, que é a ignorância. A falta de conhecimento de cultura leva ao fanatismo. E não é difícil surgir um psicopata, que é bom esclarecer que psicopata não é uma doença psíquica, é um problema
que talvez seja genético, segundo dizem os médicos, né? O psicopata não tem emoção, é frio, calculista, inteligente, mente, sabe que mente para conseguir adesões. Então, a gente dando uma examinada no perfil de algumas pessoas, dá para verificar. Tem uma obra muito importante de um psiquiatra ou psicólogo na época, não, Andrzej Lobachevsky, polaco. Em 1930, ele fez um perfil de várias... Ao ler o livro, a gente percebe, ao ler o livro, identifica a fotografia de certas pessoas. Não precisa nem nomear as pessoas. Ao ler o livro Psicopatas, o nome do livro é Ponorologia. Ponoro, em grego, é o mal. Então, ponorologia é estudo do mal. Então, é muito identificado com o psicopata. E esses tipos, quando chegam ao poder, eles carregam junto com si pessoas paranoicas que precisam de um líder para seguir. Então, a gente olha que tem gente sempre em volta sobre o guarda-chuva de um psicopata. Tu acha que esse tipo de pessoa, ele acaba, digamos assim, sendo estimulado por alguma ideologia política, por alguma coisa macro, diferente, digamos assim? A questão ideológica, por exemplo, nós sabemos que há ideologias e ideologias. Em tese, todas as ideologias são ideias que são confrontadas umas com as outras e tal. Mas há pessoas, há grupos que se adonam dessa ideologia e não admitem que outra ideologia faça confrontação. Tu acha que neste meio floresce muito disso também com a questão ideológica? O psicopata se utiliza desses meios para conseguir adesões de pessoas, que é muito fácil, tanto seja no campo religioso... Aquele pertencimento ao grupo, né? Ao grupo, tanto seja no meio religioso, como no meio de culturas, que não necessariamente sejam religiosas. Por exemplo, ideologias políticas. Ao ler Ponerologia do Lobachevsky, dá para perceber perfeitamente duas crises mundiais criadas por Hitler e por Stalin. Dois tipos que levaram milhões à morte usando ideologia, em parte muito forte, né? A quantidade de pessoas mortas sob os dois regimes. Muito pouco falado do lado do Stalin, mas teve um cerco na Ucrânia que eliminaram os alimentos e mataram as pessoas, milhões de pessoas, de fome. Então, me esqueci agora da palavra certa, que em ucraniano quer dizer assassinato pela fome. Procurar na internet, tem toda a história, porque não só cercaram e impediram a entrada de alimentos, como sequestraram os alimentos que tinham. Então, é um crime bárbaro. Foi feito por ordens da época da União Soviética do século passado. Do século passado. Século passado. Século XX. Século XX. Bom, voltando aqui para a questão da Páscoa, esta mensagem da Páscoa, ela ainda ela é capaz de sensibilizar as pessoas. Quando tu falaste da questão de religiões, né, nós sabemos que praticamente todas as religiões, em geral, elas pregam o amor, o respeito ao próximo, né? Sim. O compartilhamento das coisas, etc. e tal. Mas esta mensagem, ela consegue ainda, nesse momento que nós vivemos, sensibilizar as pessoas? Eu acho que existe uma grande quantidade de pessoas hoje necessitando aderir a esses programas de amor, de solidariedade. Basta fazer um chamamento que acorrem pessoas de todos os níveis para ajudar. Aqui nós temos exemplos magníficos em todo o mundo, sejam religiosos ou não religiosos, e de algumas empresas poderosas que também carregam meios para a solidariedade. Eu acho que é importante isso, que eu acho que é uma saída para a humanidade, é o amor. Não é uma palavra vã. O português tem uma palavra, né,
para Holodomor. Veio a palavra agora... Holodomor. Holodomor. É. Holodomor é a palavra ucraniana que significa morte pela fome. É assassinato pela fome. Não é morte, é assassinato. Voltando ao assunto que nós estávamos comentando, é importante a adesão ao amor. O amor, em português, serve para tudo. No grego tem 3 tipos de amor. O amor erótico, que aproxima os contrários, homem e mulher, para a reprodução, para o casamento, para a família. A família que é a base, a unidade familiar da sociedade. O filho, o amor entre pais e filhos e consanguíneos. E um terceiro tipo de amor é o ágape. É um amor irrestrito. Eu amo porque amo, independente de ser amado. Eu faço atos de solidariedade, de amor, porque gosto de fazer e me sinto bem em fazer. É diferente de um amor que requer reciprocidade. Esse é um amor incondicional. Incondicional. E, aliás, eu acho que esse é o que está faltando. Nós sabemos, né, Vladimir, por exemplo, assim, que nós vivemos numa sociedade em que existem grupos de pessoas, determinados segmentos da população, que exercem esse poder, esse amor. E tem associações, instituições que vivem, digamos assim, da caridade, ou seja, de fazer o bem ao próximo, seja quem for ele, sim, sem esperar o retorno. Né? E isso é fundamental para a sociedade prosperar, progredir e se manter unida. Perfeito. É o amor que hoje precisa ser ampliado. Porque o amor, os outros dois são muito conhecidos e muito próximos, né? O amor que aproxima homem e mulher e o amor que aproxima pais e filhos, filhos e consanguíneos da família. Né? Mas o ágape é incondicional. Que maravilha. Bom, outra coisa, falasse em família. Né? Nós sabemos aí que a família está sofrendo uma grande perseguição, né? Porque a família, como tu disseste, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, a família ela é a fonte de tranquilidade, de união da sociedade e de partilhamento com a paz. A família sempre busca a paz. Né? Esses ataques que nós sabemos que sofremos aí com a família, ele visa naturalmente desconstruir essa sociedade pacífica e transformá-la. Como é que tu está vendo esse movimento no Brasil? É uma consequência da pressão social, da necessidade de ter mais renda. E o casal, há tempos atrás, era liderado por uma cabeça do casal que era o responsável, geralmente era o homem, geralmente ele que trazia recursos para casa e a esposa, a mulher, cuidava da família, da alimentação, da educação dos filhos, porque não precisava sair para trazer renda para a sociedade matrimonial. Agora, com essa necessidade, hoje, as famílias se encontram eventualmente de noite, no sábado e domingo, quando ainda não inventam, cada um tem uma atividade no sábado e domingo. Então, a família se desestruturou. E essa desestruturação da família está sendo explorada. Né? Tem pessoas que não percebem que a falta do convívio familiar, da educação, a escola dá cultura, dá ensinamento, mas a educação tem que vir de casa. Tem que vir da tradição. A escola não educa, a escola ensina. A escola ensina. Essa é a diferença. Então, é necessário criar um mecanismo que possa permitir a família de se reorganizar novamente, porque há uma desorganização bastante acentuada. Como é que está vendo a religião nesse contexto? Assim? Porque nós somos aqui um país que se diz cristão, o Brasil se diz cristão, mas na verdade assim, há muita discussão a respeito disso. Eu mesmo acho que, me lembro que eu pratico, sou cristão mesmo, mas a maioria das pessoas é cristã por tradição. Aí tu bota lá qual é a religião? Católica, evangélica e tal, cristão. Né? Mas é cristão porque vem por tradição. Então, de certa maneira, como é que tu está vendo esse processo todo
de hoje, né, com o surgimento das igrejas evangélicas, do crescimento da... Que hoje eu acho que tem muito mais gente atuando na fé cristã do que tempos atrás. Me parece uma contradição, né? Vivemos num momento de discussão, de brigas, de conflitos, de crise, né, no cristianismo brasileiro, e ao mesmo tempo vemos um crescendo, né, um crescendo das igrejas evangélicas, e também a Igreja Católica está se reerguendo, está seguindo o mesmo caminho. Como é que tu está vendo essa dicotomia das coisas? Olha, quando fui aluno e professor na Escola Técnica de Agricultura, lá em Viamão, era frequentada por estudantes do Seminário Maior de Seminário Viamão. Maior de Viamão. Eu quase fui lá. Então eu conheci conterrâneo de Uruguaiana, o Paulo Aripe, Paulo Aripe, que chegou a ser padre, né? Bispo, foi Aripe, bispo, né? O João Moana, e outros que eu conheci. Conheci o Camilo Simon? Sim, Camilo também. Simon foi meu companheiro também. Então, eles frequentavam a escola no sentido de perceber as necessidades dos jovens e do sistema moral deles, religioso e tal. Eles tomavam mate junto com os alunos nos ranchos, porque a escola tinha grupos que se reuniam embaixo de árvore, num canto da escola, para tomar chimarrão e conversar e estudar também. Também se estudava muito. E eu conheci bem essa parte da Igreja Católica, convivi bastante. E percebi depois, com o tempo, uma perda de elementos cristãos doutrinários, de não comparecer às missas e de se afastar da igreja. E aí vem o crescimento geométrico das igrejas evangélicas, que têm várias origens e sequências, presbiteriano, batista, e agora outros que não... Pentecostais e outros que estão. E tem até gente que criou uma indústria de montar uma igreja. Mas não vejo nenhum deles propor o mal, nem o ódio. Não vejo qualquer deles, mesmo que... Na verdade, assim, a igreja, sempre fui católico, eu agora sou evangélico, porque, na verdade, a diferença que eu sinto é o seguinte: quando eu estava na Igreja Católica, eu nunca fui estimulado a ler a Bíblia. Hoje, o evangélico, sabe, o evangélico, o pentecostal, seja o que for, a primeira coisa que manda ele fazer é ele ter uma Bíblia para estudar a palavra. Então, essa, me parece, foi a falta tu falaste muito bem a questão, o desvio da essência da palavra no catolicismo. E isso é que, de certa maneira, diferenciou e atraiu muita gente do catolicismo para as igrejas evangélicas, pentecostais, sejam elas quais forem. Então, na verdade, eu acho que foi um vácuo deixado pela Igreja Católica no sentido de afastar, né, o fiel da palavra. Então, isso é muito latente hoje, essa forma de atuação dos evangélicos. Bastante falta de padres. Houve um déficit de líderes espirituais para falar com os cristãos dentro da igreja ou fora da igreja ou visitando em casa. Eu me lembro de um fato que eu tive um momento de tristeza, depressão, por a doença de um filho, e procurei um padre perto da nossa casa, que ele pudesse dar um pulo lá em casa para conversar, ver o ambiente, sentir, para nos ajudar. E ele disse: não, vocês têm que vir à igreja. Então, como é que eu vou... E aí é que está a diferença. Veja bem o seguinte: se tu vai hoje numa igreja evangélica qualquer, vai 1, 2 ou 3 pastores lá e fazem a oração e dão atendimento para as pessoas. Então, isso que tu fala aí realmente é uma coisa. É o que faltou. A Igreja Católica se distanciou da sua comunidade e, ao mesmo tempo, vem essas igrejas evangélicas propondo isso e amparando, né? Foi falta de amparo, falta de acolhimento da Igreja Católica, né? Há um déficit de padres, sem dúvida nenhuma, mas também mudou o critério de atuar junto à família, de sentir o problema dos paroquianos. A questão do celibato não estaria também numa questão central? O celibato, o que é? O padre não pode casar, em tese não pode casar.
ela poderia ter sido... Me parece que isso influenciou. Eu tive, por exemplo, amigos meus que estavam comigo no seminário de Uruguaiana, e quando nós viemos para cá, eles foram para o seminário maior de Viamão, e eu acabei me desviando, fui jogar futebol em Uruguaiana. Fui para o futebol, não tive mais tempo para coisa, mas eles foram para o seminário maior de Viamão. E lá eles sentiram uma grande diferença, assim, né? Desse acolhimento, né? Das coisas. Então, teve muitos aí que saíram padres, outros não. E muitos não saíram, deixaram porque eles eram obrigados a cumprir o celibato. Essa questão do celibato é bastante complexa, eu acho difícil de nós, da sociedade, que temos família, filhos e irmãos, e entendemos esse mecanismo, do padre que se dedica. E vejam que também a igreja tem um problema do celibato pelos casos de pedofilia que tem no mundo todo. Nos Estados Unidos houve uma recorrente, né, na Igreja Nos Estados Unidos, uma crise violenta, né, de levantamento, e os bispos, os cardeais e o Papa têm alertado que a igreja precisa tomar um rumo nesse caso aí. Não sei se isso teria ligação com o celibato, mas eu acho que é decorrente. Pelo menos deve ter alguma ligação. Perfeito. Uma mensagem final, Vladimir, aí nós temos esses meses de Páscoa e tal, né? Essa questão toda no Brasil, nós estamos num momento assim de muita erupção de certas coisas, aí temos um ano eleitoral. Como é que tu está vendo, assim, para fechar nossa entrevista, este ano eleitoral, a política e o que isso está trazendo para a sociedade, o que se espera, de repente, que aconteça no Brasil para a pacificação do país? Não vou dizer que não haja discussão, debates, conflito e tal, que é natural da sociedade, mas que isso seja feito de uma maneira que nós caminhemos para um processo de pacificação e dar um rumo melhor para esse país. Matéria complexa e difícil. A perguntinha é simples, a resposta é que é o problema. A resposta é que é o problema. Eu vejo uma falta difícil de falar em público, difícil de abrir o coração em público, porque envolve Forças Armadas, envolve a igreja, envolve a política, envolve a justiça, envolve todos os segmentos importantes da sociedade. É verdade. É notório, está nos jornais de todo dia, que têm acontecido juízes criando leis ou passando por cima de princípios. Ignorando leis e princípios. Né? Então, isso é um assunto muito sério, que eu não vejo o reflexo da parte legislativa. Não há uma contestação, talvez com receio. Não sei o que pode ter atrás disso, que eu dou um exemplo, vamos dar um exemplo bem marcante, sem medo, porque é a realidade. O presidente do Senado, senador Alcolumbre, foi eleito com menos de 200 mil votos, representando lá a área dele, o território, que é uma divisão diferente da Câmara de Deputados. Né? O sistema, a filosofia da criação dos deputados é proporcional aos votos. No Senado é proporcional ao território. Não é cada território tem os seus representantes em números iguais. Não é? É diferente do sistema da Câmara Federal. Então, ele não deu andamento, a palavra certa é andamento, não é o impeachment. O pedido de impeachment foi feito para ele dar o andamento. E ele abriu o processo. Abriu o processo. Quem assinou? 41 senadores. De quais estados? Somados, são milhões de votos. Milhões de votos. Onde é que está a democracia da proporcionalidade do voto? Esse pedido não era um pedido... O pedido de impeachment nessa etapa era para processar o andamento, e colocar no plenário. Isso devia ser obrigação do camarada. Atingir o número de assinaturas necessárias, é obrigado, é automático. É automático, devia ser. Claro. Eu vejo um equívoco muito grande do regulamento interno do Senado. Ou tem falha,
ou não perceberam essa diferença fundamental do poder do voto. Agora, também tem uma coisa, né? Eu trabalhei um tempo em Brasília, a gente nunca pode deixar de também observar que nos escaninhos do poder tem muita coisa que não vem a público, né? Daqui a pouco, não é só o Alcolumbre que não queria dar esse andamento, porque é uma posição muito pacífica dos demais. Os demais tinham que cobrar e empicha o cara, então. É. Quer dizer, ele não pode, isso aí é uma norma que ele está seguindo, pessoal, que é contrária ao processo legislativo. É. Tá? Então, deveria ter pelo menos. Eu fico estupefato de ver que nenhum senador, nenhum membro da Suprema Corte, outros, vão para discutir isso, para confrontar uma posição de um. Quer dizer, um cara faz o que faz, passa por cima da lei, como tu disseste, ele passa por cima, ignora a lei e fica por isso mesmo. Na verdade, quando o cara faz isso aí, nós sabemos quem é o ministro que faz todo dia isso, deveria ser alvo de impeachment. O cara tinha que ser empichado, pelo menos ser contestado. Nem contestado ele é. Quer dizer, quando o cara não é contestado, numa aberração que ele faz, é porque os outros não sentem. Estão consentindo e dá uma impressão muito negativa de que essas pessoas têm contas a pagar. Aí é que está. Rabo preso. Então, na expressão popular é rabo preso. Esse é o problema. Dá a impressão nítida de que não abrem o microfone, não abrem a boca contra essas irregularidades. Aberrações jurídicas, inclusive. Quem foi que jurou defender a Constituição? Não foram os ministros do Supremo Tribunal Federal? E como é que podem romper com leis que eles juraram defender? E fica por isso mesmo. Nós não queremos homens que comandem as leis, nós estamos precisando de leis que comandem os homens. Esse é o grande problema, esse é o grande diferencial. É o que diferencia uma democracia de uma ditadura. Isso aí, não é possível. A Constituição diz no seu caput: o poder emana do povo e em seu nome será exercido. E o voto, o que é? Vladimir, temos que reconstruir esse Brasil. Nós podemos fazer o que fazemos aqui, né? Contestar, passar a nossa ideia e tal, e pressionar através disso que aquelas instituições, aquele segmento da sociedade que tem mais poder também abraça essa causa, que é a causa da justiça social, é a causa dos brasileiros de bem, que querem o bem desse país. Vladimir, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Trarei mais vezes, Vladimir, porque realmente é uma enciclopédia, né? Que nos traz tanto conhecimento e, de certa maneira, explica muitas coisas que a gente não consegue explicação na mídia tradicional. Obrigado, Vladimir. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, ainda estamos envoltos nessa questão toda que diz respeito ao imposto de renda. Todo começo do ano, a partir de fevereiro, as pessoas começam a se preocupar porque tem que declarar o imposto de renda. E agora, esse ano, teve uma prorrogação até o 31 de maio. É isso aí, Giovanni? Na verdade, a declaração do imposto de renda das pessoas físicas, né, que antes o prazo era em abril, se não me falha a memória, esse já é o terceiro ano que o prazo passou para maio, para o final de maio. Dá um tempo um pouco maior. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa importante que eu sempre digo o seguinte, não se arrisque a fazer sozinho, porque muitas vezes por uma questão de engano, se enganou. Aconteceu comigo uma vez, eu fui fazer, naquele tempo que tinha aquele montante de papelada toda, fui transcrever uma linha no original que eu ia mandar para a Receita Federal e troquei de linha, sem querer. Deu um rolo federal, tive que ir lá na Receita me explicar. Então, olha aqui, o que acontece? Muitas vezes por pressa, sei lá, o cara não está acostumado, por desconhecimento e tal, o camarada acaba tendo problemas com a Receita Federal sem precisar ter. É por isso que nós estamos conversando com o Giovanni D'Agostini agora. Obrigado pela tua presença, Giovanni, porque ele sempre traz esclarecimentos a respeito disso e outras coisas que envolvem este processo todo de declaração de rendimento. Qual é o prazo final e quem tem que declarar imposto de renda até esse período? Então, no dia 13 de março, né, foi editada a Instrução Normativa número 2312 da Receita Federal. Essa instrução normativa regulou a entrega do ajuste anual das pessoas físicas com relação ao ano calendário de 2025. Né?
A Receita Federal costuma chamar o ajuste anual exercício 26, no nosso caso de agora, né? Que será entregue no ano de 26, referente ao ano calendário de 2025. Né? Com relação aos questionamentos, né, seus e de muitos telespectadores, quem é obrigado a apresentar a declaração do ajuste anual? Em suma, né, a regra é relativamente complexa, né? Todos os anos são editadas as instruções normativas que regulam o ajuste anual, mas basicamente é quem recebeu no ano calendário de 2025 rendimentos tributáveis na grandeza de 35.584. Então, quem recebeu até esse valor de rendimentos tributáveis, em princípio, não precisa entregar, né? Mas se recebeu mais do que isso, ele vai ser obrigado a entregar. Se eventualmente não entregar, ele vai ficar com a situação cadastral ali com pendências, depois vai precisar comprar parcelado numa loja, enfim, vai ter esse tipo de restrição, né? Se a pessoa for obrigada a entregar a declaração e não entregar, vai ficar com algum tipo de restrição no cadastro do CPF, não é? Então, rendas tributáveis na grandeza de R$ 35.584 no ano de 2025, né? A pessoa que recebeu rendimentos isentos ou não tributados, ou tributados exclusivamente na fonte no ano calendário de 2025, na grandeza de R$ 200 mil, né? Então, se caiu nessa hipótese de obrigatoriedade, também tem que apresentar o ajuste anual. A pessoa que obteve rendimento com incidência de ganho de capital na alienação de bens, né? Ou realizou operação na Bolsa de Valores cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil, né? Ou com incidência do imposto, daqui a pouco ali tem que também entregar nessas condições, não é? Aquela pessoa que aufere rendimento da atividade rural, né? Cria gado, vamos imaginar esse exemplo, e que obteve rendimento decorrente dessa atividade rural no ano calendário de 2025, em valor igual ou superior de R$ 177.920, também é obrigado a entregar, não é? E também as pessoas que têm lá na pasta de bens e direitos um montante igual ou superior a R$ 800 mil. Então, o sujeito tem de bens e direitos monta superior a R$ 800 mil, é obrigado a entregar. Então, destacando que não é cumulativamente todas essas condições. Se o sujeito teve, em um caso de obrigatoriedade de entrega, nesse rol de hipóteses de obrigatoriedade, teve essa obrigatoriedade com relação a qualquer um desses itens, aí passa a ser obrigado a entregar o imposto de renda, Silvio Lopes. Né? E o prazo, né, destacando, que é importante destacar, nós temos ainda um tempo que vai até o final de maio, né? Se o contribuinte tiver algum tipo de dúvida, né, algum tipo de receio, algum tipo de esclarecimento, né, de alguma situação um pouco mais complexa, sugiro procurar um contador, né, que a pessoa é especializada para auxiliar, para não cair na malha fina, para não correr o risco aí de sofrer uma autuação, né? Lembrando que uma autuação do imposto de renda pode gerar aí uma multa, né? Então eles lançam o valor do tributo e a multa pode chegar a 100% do tributo devido, né, que foi lançado pelo Leão, né? Por não isso vale a pena correr esse risco, né? Não vale a pena. Dou uma dica para os telespectadores de fazer a declaração pré-preenchida, né? Então o sujeito tem lá o GovBR, né? Se não falha a memória, nível ouro ou prata, né? Vai baixar o aplicativo da declaração do imposto de renda. Pode baixar o aplicativo no seu computador. O aplicativo vai perguntar, né, se deseja fazer a declaração pré-preenchida. Então, se o contribuinte disser que sim, né, aí ele vai entrar no ECAC, mas é tudo automático, né? Ele vai perguntar o teu CPF, tu vai digitar o CPF, e aí ele vai entrar no banco de dados da Receita Federal, vai colocar ali o GovBR, a senha do GovBR, enfim. E aí a própria Receita Federal vai baixar o que tem de informação no banco de dados e vai importar para a declaração do imposto de renda. E isso diminui bastante a malha fina, eventuais problemas, né, de preenchimento da declaração de imposto, porque é baixa. Tanto os rendimentos que tem no banco de dados, quanto também as despesas passíveis de dedução também são baixadas, né?
Então, os médicos, quando declaram o ajuste anual deles, eles informam, né, os pacientes, os clientes, não é? As clínicas, os planos de saúde, enfim. Então, isso é baixado, né, na declaração pré-preenchida. Também as fontes pagadoras informam lá, né? E vem muita coisa também de operações imobiliárias, né, que os cartórios encaminham para a Receita Federal, as instituições financeiras. Então, basicamente, o contribuinte vai fazer ali a conferência, vai tirar aquilo que julga que não está correto, vai incluir aquilo que julga que tem que ser incluído, não é? E vai transmitir, né? Então, a declaração pré-preenchida é uma dica importante que eu dou para os telespectadores. Giovanni, pelo que eu observo aí, ó, na verdade, a Receita Federal, ao longo do tempo, eu me lembro que lá na década de 70 e 80, olha, 50 anos, a Receita Federal ela era muito, digamos assim, ela era muito, tinha uma má reputação com a sociedade, porque, na verdade, as coisas estavam se complicando no Brasil, o Brasil estava se constituindo, estava uma certa complexidade do ponto de vista empresarial, etc. e tal. Mas, ao longo do tempo, eu percebo que a Receita Federal, ao mesmo tempo em que ela quer fiscalizar para arrecadar aquilo que é correto, ela está facilitando, né, para que o contribuinte possa ter na sua declaração, naturalmente fazendo ele, mas com o auxílio da própria Receita Federal para evitar desgastes, evitar mal-entendidos e evitar mais problemas. Não te parece isso? Como o senhor havia comentado anteriormente, que teve uma declaração que o senhor errou de linha, né? Para o telespectador mais jovem. Uma transcrição, né? Transcrição do rascunho para o modelo que ia ser entregue para a Receita, eu errei a linha. Então, para quem é mais jovem, a declaração do imposto de renda era feita no formulário. O sujeito ia numa agência da Receita Federal e pegava gratuitamente o formulário, não é? Preenchia a máquina de datilografia ou mesmo a punho, não é? E depois protocolava nas agências bancárias até o prazo, né? E dali ainda a Receita Federal fazia a redigitalização, né, do documento. Não eram raros os casos que o contribuinte preenchia certo, mas o funcionário da Fazenda Nacional, quando fazia a digitalização para dentro do sistema, muitas vezes poderia acontecer algum tipo de erro também, não é? Então era super comum a declaração cair na malha fina ou dar algum tipo de problema, né? Hoje, realmente, né, com o uso da tecnologia, não é? Com o uso da tecnologia, o governo está facilitando, pelo menos para as pessoas físicas existe esse facilitador, mas infelizmente para as pessoas jurídicas a quantidade de obrigações acessórias e mesmo a carga tributária vem aumentando vertiginosamente. Giovanni, na verdade, se tu falasse uma coisa interessante, aí tem a questão da pessoa jurídica, empresarial, e a pessoa física. Tem muita gente que está nos dois polos, né? Como é que uma pessoa, por exemplo, que ganha um rendimento na pessoa física e, ao mesmo tempo, tem uma empresa, como é que ela pode fazer? Como é que ela pode proceder? Então, a pessoa jurídica, né, que o contribuinte é titular, o patrimônio não se mistura com a pessoa física, com a pessoa natural, né? Então, a pessoa jurídica ela é uma fonte pagadora do próprio dono, né? Existem mais de um tipo de rendimento que a empresa da pessoa paga para ela, né? Então, vamos imaginar que o salário do empregador, o nome é prolabore. Então, essa pessoa jurídica vai pagar o prolabore para o empresário, vai contar, inclusive, tempo de contribuição para o INSS, até mesmo o FGTS é opcional, né, para quando a empresa paga para o empregador o prolabore. Então, o prolabore é como se fosse um salário. O salário é um rendimento tributável, né? A empresa pode pagar para o empresário, para o titular dela, dividendos, lucros, né? Para pagar lucro, a empresa tem que ter lucro, né? Então, ela tem que levantar balanço, ela tem que apurar o lucro contábil e pagar o lucro contábil para o seu sócio, né? E esse lucro ele é isento, né? Pelo menos ainda nessa declaração que nós vamos apresentar, a integralidade do lucro, independentemente do valor do lucro distribuído para os titulares, é isento do imposto de renda. A partir da declaração do ano que vem, se exceder a R$600 mil no ano, aí quem recebe o lucro paga 10% a título de imposto de renda. E a empresa também, eventualmente, pode pagar juros sobre o capital próprio, que é uma outra forma de remunerar o dono da empresa, o juro do capital próprio. Aí já é um rendimento com tributação exclusiva na fonte, não é? E a empresa, ela declara isso para a Receita Federal
em diversos demonstrativos, em diversas declarações. Ainda assim, mesmo o empresário tendo a empresa, ele ainda pode baixar a declaração pré-preenchida. Como a empresa que ele é titular fez essas diversas declarações, a pré-preenchida já vai ser baixada para dentro do ajuste anual dele. O prolabore que ele ganhou na pasta de rendimentos tributáveis. Os dividendos que foram pagos para esse titular vai também ser importado na pré-preenchida nos rendimentos isentos. E, eventualmente, por exemplo, o juro do capital próprio já vai ser incorporado para o ajuste anual do empregador lá como rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Tá, para encerrar, como é que tu está vendo esse processo de pejotização da economia? Ou seja, a pessoa abre uma empresa que acha melhor, mais viável para atuar na economia e tal, para fazer os seus negócios e não na pessoa física. Então, o Brasil tem diversas amarras, gargalos, né, no que toca à legislação trabalhista, né? A legislação trabalhista, a legislação tributária também, não é? E está havendo aí um movimento relevante acerca da pejotização, né, das atividades meios, não é? Também das atividades fins, né? É importante o empresário que pretende contratar pessoa jurídica, ao invés de contratar empregado, é importante lembrar do seguinte, né? Se eu contrato uma pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica que eu contratei é subordinada a mim, se essa pessoa jurídica que eu contratei tem dependência econômica a mim, não é? E se essa pessoa jurídica que eu contratei, ela vai prestar serviço quase que exclusivamente para mim, com subordinação, como se empregado fosse, é muito possível que no rompimento desse vínculo contratual, então essa pejotizada, dá para se dizer, pode entrar na Justiça do Trabalho, uma reclamatória trabalhista, pedindo o vínculo empregatício, né? E não obstante a formalização dessa contratação. E não é incomum que o judiciário dê o vínculo trabalhista dependendo ali das condições, né? Nas condições de atuação dessa pessoa jurídica para a empresa contratante. Beleza, olha, eu aprendo muito com teus esclarecimentos, né, e da família D'Agostinho, afinal de contas, né, que é um escritório de contabilidade, para mim, um dos mais notáveis aqui do Rio Grande do Sul. Giovanni, um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, vamos encerrar o nosso programa desta semana com o Conversando sobre Contabilidade. Claro, nesse espaço, o professor Salésio D'Agostinho. Professor, uma grande honra ter um amigo aqui no programa já há bastante tempo, né? Aliás, o Salésio é um dos maiores incentivadores, ele com a turma dele, incentivadores do programa Economia e Desenvolvimento, que está no ar muito mais por razão de pessoas como o Salésio D'Agostinho e o seu grupo. Bom, de qualquer maneira, professor, o seu comentário é muito bem visto em todo o Brasil. E aqui o José Carlos Furlan, de São Paulo, diz o seguinte: professor Salésio D'Agostinho, parabéns aí pelo seu espaço no programa. Beleza. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, no início de março deste ano, agora, portanto, em entrevista no podcast do Correio Brasiliense, afirmou que a Previdência Social está quebrada. A Previdência tem 58 milhões de contribuintes que pagam a contribuição e 34 milhões que recebem. A relação é de 1:7. A Previdência já chegou a ter uma relação de 14:1. Do ponto de vista contábil, o que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Diz o Renato, aliás, o José Carlos Furlan, lá de São Paulo. Um abraço, Furlan. Pois então. Pois é. Bom, antes de nós entrarmos neste assunto, o ministro Augusto Nardes, né, e eu, né, somos oriundo da Faculdade Porto Alegrense. Né? Nós estudamos lá na Faculdade Porto Alegrense, na época em que ela operava lá em Teresópolis, no bairro Teresópolis. O ministro Augusto Nardes, quando ele era deputado estadual, né, por minha solicitação, eu pedi, né, que ele encaminhasse um projeto de lei criando o Dia do Contador no estado do Rio Grande do Sul. E assim ele fez.
E foi ele, então, o autor desta lei que criou o Dia do Contador no estado do Rio Grande do Sul, a lei número 9.969, de 93. Não é isso? Depois ele foi eleito deputado federal, não é isso? E como deputado federal, em 2005, ele foi, então, indicado para ocupar uma cadeira no Tribunal de Contas da União. Não é isso? Então, é isso. E ele, né, como um bom gaúcho, como um bom gaúcho, né, ele está fazendo um ótimo trabalho lá no Tribunal de Contas da União e espero que continue assim. Tá bem? Muito bem. Vamos lá, então, à pergunta do nosso amigo lá de São Paulo. O ministro diz que a Previdência Social está quebrada porque recebe contribuições de 58 milhões de trabalhadores e paga, né, 34 milhões de aposentados. Assim, né, o valor recebido é menor que o valor pago, gerando um déficit financeiro bastante elevado. Muito bem. O que eu tenho a dizer sobre isso é que, sobre este ponto de vista em que o ministro Augusto Nardes cita, existem controvérsias, ok? Por que isso? O ministro, ele usa-se para fazer a sua análise as informações geradas pelo INSS. Só que essas informações que são geradas lá no INSS, elas não são umas informações verdadeiras. Ou seja, a informação não está cumprindo com os princípios contábeis, tá? Você sabe muito bem que nós temos diversas fontes de recurso da Previdência Social. Nós temos a contribuição previdenciária, né, que paga o trabalhador e o empregador. Nós temos a contribuição, né, que incide da Previdência Social, que incide sobre lucros, quem incide sobre faturamento, quem incide sobre jogos, entende? Então, existe uma série de fontes de recursos que deveria ser, né, alocadas no grupo Previdência Social, mas isso não acontece. E, além disso, o que é muito importante, é que você sabe que Receita, a Previdência Social registra no patrimônio os valores arrecadados da contribuição previdenciária como se fosse uma receita. E esse valor arrecadado ela usa para pagar o quê? Para pagar os aposentados. E a usa também para pagar outros encargos criados pelo governo. Você sabe que na formação de um patrimônio, as origens de recursos, os créditos, só pode ser considerado como receita se o valor recebido não recair nenhuma obrigação. Olha só, tu tens que considerar como receita, não é isso? Se o valor recebido, se o crédito gerado não recair sobre aquele valor nenhuma obrigação. Quando um trabalhador paga a sua contribuição, ele paga com um único objetivo: receber a aposentadoria. Se ele paga para receber a aposentadoria, quem recebe esse valor, ele não pode considerá-lo como receita, e sim como uma obrigação. E esse valor deveria ser aplicado no fundo para receber a aposentadoria futuramente. Então existe um valor que está sendo registrado como receita e não está havendo o registro disso lá em investimento para futuro reembolso a quem está contribuindo, e isso está gerando o quê? Está gerando um balanço falacioso, está gerando o quê? Uma maquiagem de balanço. Quem paga hoje, paga com o objetivo de ter
uma aposentadoria no futuro, não é isso? Então, o valor que ele está pagando não pode ser considerado receita, porque aquele valor gera para a Previdência Social uma obrigação, que é devolver como se aposentadoria. Então, o que é que tem que fazer o INSS? Pegar esse recurso, aplicar num fundo de investimento, e esse fundo de investimento vai ressarcir esse contribuinte quando ele cumprir com o tempo da sua aposentadoria. Então, cadê essas informações? Se o Estado usou desse recurso para suprir outras necessidades, o trabalhador não pode ser responsabilizado por isso. E quem está pagando hoje, não é isso? Então, esse fundo tem que estar sendo constituído. E quem pagou ontem, que está recebendo hoje, ele está recebendo deste fundo. Então, o que está acontecendo é o quê? Um descumprimento das normas contábeis, não é isso? Que deveria ser aplicada para a geração do patrimônio. Nós estamos gerando um patrimônio não verdadeiro. E isso está gerando este problema. Por que estamos com problema? Por que é alegado que estamos com problemas financeiros? Porque o princípio contábil não está devidamente ajustado e cumprido. E um dos princípios, vem a ser o quê? O regime da competência. O que é regime da competência? As receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado, né, do período em que as pertencerem, independentemente do seu pagamento do recebimento. O mais importante também é que está sendo descumprido, né, o princípio da veracidade patrimonial, porque estamos divulgando demonstrações e informações patrimoniais não verdadeiras. É a mesma coisa que acontece com o Estado, com os municípios, e até mesmo com o clube de futebol, que esses dias aí ele fez isso. Ele recebe antecipadamente, vamos lá, o Estado e o município, recebe antecipadamente os tributos, não é isso? Só porque o tributo que ele está recebendo é uma antecipação que venceria no ano seguinte. Então, o governador ou o prefeito recebe antes, registra esse recebimento como se fosse hoje, registrando como se fosse hoje uma receita, aí então ele alega e diz, olha, eu tive superávit, mas teve superávit considerando esta antecipação. E aí, quando chega para o governador ou para o prefeito do exercício seguinte, da gestão seguinte, vai o quê? Receber uma situação dívida e não terá recurso porque aquele recurso foi cobrado antecipadamente. Entende? Tudo aquilo. Então, nós temos que obedecer às normas contábeis. As normas contábeis têm que ser obedecidas. Não é só pelas empresas, é também pelos órgãos públicos, pelo governo, por todos aqueles que precisam gerar informações verdadeiras. Se recebe algo antecipado, esse algo antecipado não é receita, porque por trás daquele recebimento existe uma obrigação. Se eu contribuo antes para receber depois, isso é uma obrigação de quem recebeu. E isso tem que ser alocado de acordo com os períodos correspondentes. Se o Estado recebe um tributo antes, né, do seu vencimento, não pode considerar isso como receita. Porque receita é todo ingresso de recurso que não gera obrigações futuras. E isso nós temos que entender. Princípios de contabilidade, princípios de elaboração patrimonial, ela tem que ser aplicada para quem? Para todos, inclusive para os órgãos públicos. E a Previdência Social hoje está nessa situação, porque ela não está, eu não concordo com o meu amigo, São Paulo. Furlan, São Paulo. Furlan e o Nardes. Não, com o Nardes. Com o Nardes disse que está quebrada, não está quebrada. O que nós temos é que fazer a coisa certa. Como é que é fazer a coisa certa? A contribuição previdenciária, que tem por objetivo dar recurso para aposentadoria depois, seja registrado como obrigações
E o recurso e esse dinheiro tem que ser aplicado num fundo para que futuramente tenhamos esses elementos para poder pagar para eles. O que não pode acontecer, o que está acontecendo hoje. E, enfim, meus meus amigos da Câmara dos Deputados do Senado Federal, está na hora de nós começarmos a darmos uma atenção melhor nos elementos patrimoniais, na contabilidade. Hoje existem desvios, existe uma facilidade em desviar, uma facilidade em cometer falcatruas, porque a contabilidade não é levada a sério, ok? Os contadores não estão assumindo o seu papel como deveria ser, como guardião da riqueza. O nosso Conselho Federal de Contabilidade está na hora de começar a ver mais essas coisas e agir no sentido de proteger a contabilidade, proteger para favorecer e valorizar a sociedade. Exatamente. Proteger e valorizar quem trabalha, quem gera renda, enfim, e poder participar mais. Temos que saber como é que esses lucros dessas organizações estão sendo construídos. Perfeito. Entende? Bom, é isso aí mesmo. Parabéns, Salésio. Nós não podemos deixar e aceitar as coisas como são. Existem manipulações e estas manipulações nós não podemos tolerar. Não podemos facilitar. Não podemos, não. E o Estado é isso, o Estado está aí para agir, para fazer com que as coisas funcionem de forma clara e precisa. Não é isso, doutor? Um grande abraço, parabéns aí pelo esclarecimento. Tenho certeza que você gostou muito, que a Salésio traz esses esclarecimentos de maneira contundente. Obrigado e até uma próxima. Estamos aí para responder as perguntas. Tá certo. Muito obrigado a você, telespectador. Então, ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.